Boa noite, gente. Isso aí, tempo de celebração. Queridos, eu quero te convidar já a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de falar de mais alguns livros hoje. Esse aqui é um dos meus livros preferidos do pastor Luciano, O Propósito da Família, a importância da visão familiar no relacionamento com Deus. Queridos, além disso aqui ser um tratado bíblico sobre tudo aquilo que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio, a relação dos pais com os filhos, nesse livro o pastor Luciano mostra que a forma que nós lidamos com a família interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. Então, por exemplo, a Bíblia fala que os maridos devem tratar as esposas como a parte mais frágil no relacionamento, para que não sejam interrompidas as suas orações. O que Deus está dizendo para mim e para você é, se você não souber tratar a sua esposa da forma correta, eu não quero nem ouvir a oração que você tem para fazer. É sério isso, não é? Então a forma que a gente lida com a família, isso está em toda a Escritura, mexe diretamente no nosso relacionamento com Deus. É um livro sensacional, incrível. O livro mais vendido do pastor Luciano, se eu não me engano, ele está perto de 150 mil cópias já. Fala sobre, o nome é o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração, mas fala mais do que a importância do falar em línguas. Isso aqui é uma exposição bíblica sobre os dons espirituais. Então, se quer crescer espiritualmente, você precisa falar em línguas. E esse livro ele fala muito sobre isso, sobre crescer nos dons. Esse aqui é um livro muito especial também. Se chama De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Pastor Luciano mostra algo muito interessante nesse livro. Eu não sei quem de vocês sabem, mas o grego, tanto o grego como o hebraico, são línguas bem mais complexas que o português. Então ali o grego tem 4 palavras que podem ser traduzidas como amor, e a gente usa uma palavra só. E o pastor Luciano embasa todo esse livro na seguinte situação: quando Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, é chamado por Jesus, Jesus fala para ele: olha Pedro, você me ama? E a palavra que Jesus usa ali é agapau. O amor ágape fala do amor perfeito, o amor de Deus. Então é como se Jesus perguntasse para Pedro: Pedro, você me ama com esse amor perfeito? Você me agapau? E Pedro responde para ele: Jesus, eu te filéu. Ele usa uma outra forma de amor, que é o amor de amigo. É como se ele falasse: olha, eu gosto de você. E ele repete isso 3 vezes. Jesus fala de volta: Pedro, você me agapau? E ele fala: Jesus, eu te filéu. E Jesus fala de volta: Pedro, você me agapau? E ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te filéu. Então esse livro fala sobre amar o Senhor, esse que é o primeiro dos mandamentos, amar o Senhor sobre todas as coisas. É um livro cheio de histórias, testemunhos, precioso. E esse aqui é o primeiro livro do pastor Luciano, se chama O Conhecimento Revelado. A primeira responsabilidade nossa é conhecer as Escrituras, e isso exige tempo e esforço. Então a gente precisa ler, precisa estudar. Como diz o pastor Luciano, a gente precisa enfiar a cara na Bíblia, mas existe um nível de conhecimento que a gente só tem quando a gente junta as duas coisas: o conhecimento, o depósito, e o enchimento do Espírito Santo. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a revelação acontece. Esse livro fala disso. Amém? João capítulo 10. Eu tenho lá também várias camisetas que são com o tema do meu livro Valentes pela Verdade. Uma mensagem sobre defender a verdade bíblica. Tenho certeza que vai te abençoar e vai me abençoar também. Eu costumo dizer que quando você compra um material desse, além de abençoar você, quem você vai dar de presente, Nessa época tem tanto amigo secreto, essas coisas, tem um bom presente para dar. E abençoa a minha casa também. Parte do dinheiro arrecadado com esse material vai para uma creche, que é lá na minha casa mesmo, que eu tenho 3 filhos pequenos. Então você abençoa a nossa vida e nosso ministério também. Amém, queridos? João capítulo 10, versículo 22. A palavra do Senhor fala assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno.
Eu acho esse texto muito interessante porque ele aparece desconexo do resto do texto. Ele parece um texto que está ali meio sem propósito, que não diz quase coisa nenhuma. E o pastor Luciano me ensinou uma coisa. Irmãos, existem várias formas de se preparar uma mensagem, né? A gente tem uma escola lá em Curitiba, uma escola bíblica, e quem dá a matéria de homilética, de pregação bíblica sou eu. Então a gente ensina que existem várias formas de você preparar uma palavra. Eu, como sou um pastor de igreja, é certo você ver necessidades da igreja e você ensinar sobre as mais diversas áreas. Mas o pastor Luciano costuma dizer que a melhor mensagem que a gente expõe, que a gente prega, é aquela que nasce de uma semente. Então, muitas vezes, Deus ele coloca um texto no seu coração. A gente costuma dizer também que, às vezes, o pregador ele escolhe uma mensagem ou um texto, mas, às vezes, é o texto que escolhe o pregador. E o pastor Luciano diz que, às vezes, Deus coloca uma semente no seu coração. Então, é um versículo bíblico, uma palavra, um princípio, e aquilo fica martelando no seu coração, e o nosso papel é regar essa semente para que ela cresça e traga vida. E essa mensagem nasceu assim. Eu lembro que eu saí de férias um ano e esse texto ficava martelando no meu coração. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Eu lembro que o sentimento que eu tive é: Deus, o senhor está de brincadeira comigo, né? O que eu vou tirar desse texto? Mas esse versículo ficou umas 3 semanas no meu coração. Eu lembro que um dia eu entrei no meu escritório, no meu lugar de oração, eu falei: Deus, eu estou aqui, esse texto está queimando no meu coração, o que o senhor quer falar? E existem algumas mensagens que a gente prega, querido, e quando eu que viajo o ano todo pregando, existem algumas mensagens, normalmente a primeira vez que eu prego uma mensagem é na minha igreja. Tem mensagem que quando você prega, você sabe que é uma daquelas especiais, né? Eu costumo dizer assim que é muito fácil você viajar pregando. Um pregador que tem 5 mensagens boas, ele fica alguns anos viajando com essas 5. Agora, você pregar para a mesma igreja toda semana, isso é um grande desafio. E algumas mensagens você prega e você sabe assim, já olha, essa aqui é uma daquelas que eu vou pregar muitas vezes. Mas existem mensagens que são para um dia, elas são para um momento, elas são mensagens de uma vez. E quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, querido, eu entendia que ela tinha um cunho profético, ela era específica para um momento. E quando eu preguei ela a primeira vez, eu achei que eu nunca mais ia voltar a pregar essa mensagem. Mas ela é uma mensagem que poucas vezes, na verdade, essa é a 3ª vez que eu estou fazendo isso. Algumas vezes eu sinto uma direção específica, profética de Deus para compartilhar essa mensagem. E hoje é esse dia. Eu acredito que da mesma forma que Deus me trouxe isso como um momento profético, quando eu liberei isso para minha igreja, para minha casa, eu acredito que esse é o texto, esse é o momento para vocês também. E esse texto, ele fala de uma festa chamada de Festa da Dedicação. Quando a gente olha para a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, a gente vê que Deus estabeleceu várias festas na lei. Então tinham festas de 50 dias, festas de 7 dias, festas de um mês, festas de um dia, porque Deus é um Deus de festa. Isso eu quero repetir várias vezes. Repita comigo assim: Deus é um Deus de festa. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que a Bíblia tem mais festas do que jejuns. Isso foi um choque para mim. Ver que Deus estabeleceu mais festas do que períodos de jejum. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus estabeleceu na lei 13 festas. Então o Antigo Testamento tem 13 festas e o Novo Testamento tem 14. Justamente porque entra uma festa a mais, que é essa festa chamada Festa da Dedicação. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 9, versículo 14, você não precisa abrir, a Bíblia fala que os discípulos de João chegam para Jesus e falam: olha, por que os discípulos dos fariseus e nós, discípulos de João, jejuamos tanto, seus discípulos não jejuam? E Jesus diz para eles: como pode alguém jejuar quando o noivo está presente? Isso é tempo de celebração. Ele diz: mas haverá um momento que o noivo será tirado, e aí sim será tempo
de jejuar. Agora, querido, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Em uma festa de casamento. A Bíblia fala que existe festa no céu quando um perdido se converte, quando uma alma é salva, quando um pecador é alcançado. O texto que diz isso é o mesmo texto onde Jesus propõe uma parábola. Ele fala de uma mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, e ele diz qual a mulher que tendo 10 dracmas perde uma, e quando perde ela não acende a candeia, ela varre a casa até encontrar essa moeda perdida. E quando ela encontra, ela chama os seus amigos para celebrar, para fazer festa. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento entre Jesus e a igreja. Então, o nosso Deus é um Deus de festa. E aqui aparece uma festa, queridos, chamada de festa da dedicação. E talvez poucos de vocês saibam o que é a festa da dedicação, mas eu quero contar a história dessa festa para você. A história conta que um rei da Síria chamado Antíoco, esse homem ficou muito conhecido na história, ele ficou conhecido como Antíoco Epifânio, que significa o louco. E esse homem reinou na Síria por 11 anos. E ele foi provavelmente o pior perseguidor do povo judeu da história. Roma dominou a Síria e ele se tornou um vassalo, ele se tornou um servidor da Síria, de Roma, e ele servia Roma, entre uma dessas coisas, cuidando de Jerusalém. E a história conta que esse homem ele ouviu rumores de que que os judeus estavam organizando uma rebelião contra o Império Romano. Isso aconteceu em 168 a.C. E quando esse homem ele ficou sabendo que havia possibilidade dos judeus se levantarem contra os romanos, ele juntou um exército da Síria e ele invadiu Jerusalém. E a história conta que naquela invasão, naquele dia, 40 mil judeus foram mortos. Agora, irmão, a gente olha hoje nos noticiários, a gente vê as guerras que acontecem e você imagina o que é terrível. É muita gente morrendo uma vez só, 40 mil pessoas. Às vezes a gente vê uma bomba que cai, algo que acontece e um grande número de pessoas morrem. Agora você consegue imaginar o terror de 40 mil pessoas serem mortas por lanças e espadas? Isso foi um banho de sangue, uma coisa horrível. E esse homem, não satisfeito com isso, ele entra no templo em Jerusalém e ele roubou todos os utensílios do templo, tudo que era de ouro, que tinha valor, e ele, depois disso, ele comete o pior ato de blasfêmia que podia acontecer. Esse homem, ele entra no Santo dos Santos e ele sacrifica um porco no altar para Zeus. A história conta que depois de sacrificar esse animal no altar, ele manda extrair todo o sangue daquele porco, que era um animal imundo, né, na lei, proibido. São arrancadas as tripas daquele porco, elas são misturadas com aquele sangue, as fezes são misturadas, e ele manda pegar aquele sangue com fezes e profanar todo o templo. Então aquele sangue misturado com fezes é jogado no chão, nas paredes, no teto, por todo o templo. E depois disso, esse homem ainda manda assar aquele porco, aquela carne de porco. Ele junta todos os sacerdotes que foram encontrados no templo e ele manda aqueles sacerdotes comerem aquela carne. E a história conta que um sacerdote, um dos mais idosos, ele se recusa a comer aquela carne e aqueles soldados espancam aquele homem até a morte. Querido, não satisfeito ainda com tudo isso, 2 anos depois, esse homem invade Jerusalém de volta e ele escolhe fazer isso num sábado. Olha como foi demoníaco isso. Depois que acontece isso, esse homem fica conhecido como o abominável da desolação. 200 anos depois, a gente vai ver Jesus profetizando sobre o anticristo, e ele diz assim: quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, e esse homem ficou conhecido como o abominável da desolação.
2 anos depois ele invade Jerusalém de volta num sábado. Por que no sábado? Porque ele acreditava que os judeus iam ser tão fiéis que eles não iam se levantar contra o exército no sábado. Eles iam preferir ser mortos do que se defenderem. E realmente é isso que acontece. Esse homem invade, os judeus, eles não se defendem e um número gigantesco de judeus é morto de volta. Dessa vez Antíoco ele toma toda a cidade, ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo e ele persegue todos os sacerdotes que sobraram. A história conta que alguns sacerdotes fugiram e se esconderam em algumas cidades vizinhas. E Antíoco manda soldados para procurarem esses sacerdotes. E um soldado acaba encontrando um ancião, um sacerdote idoso, chamado Matias, numa cidade perto. Então estava escondido lá esse ancião e um outro judeu. E quando esse soldado ele percebe que se tratava de um sacerdote, ele prende esses dois, ele fala, olha, vocês vão adorar essa imagem e vocês vão comer carne de porco. Diz que debaixo de ameaças de morte, o judeu que estava com o sacerdote Matias, com medo de morrer, ele se dobra de joelho e come aquela carne de porco. E aquele homem idoso, querido, num rompante de ira, de desespero, de indignação, ele mesmo idoso, ele avança naquele soldado e ele consegue matar aquele soldado sírio. Ele mata não só aquele soldado, mas ele mata também o amigo dele, o judeu que tinha caído em idolatria. E quando isso acontece, a notícia do que aquele sacerdote idoso fez se espalha. E de repente milhares de judeus se juntaram com esse sacerdote. E ele se tornou o líder de uma rebelião contra o Império Romano que ficou conhecida como Revolta dos Macabeus. Você já deve ter ouvido falar. Não muito tempo depois disso, pouco tempo depois disso, Matias é morto em batalha e quem ocupa o seu lugar é um filho seu chamado Judas. Você vê que não tem só Judas ruim na história. E esse jovem judeu chamado Judas ficou conhecido como Judas Macabeu. A palavra Macabeu significa martelador, porque esse homem começou a desferir vários golpes sucessivos contra o exército da Síria e o Império Romano. E a história conta que quando eles perceberam que esse homem ele estava ganhando espaço, ele estava retomando Jerusalém, a Síria juntou um exército de 70 mil homens. E Judas Macabeu juntou todos os judeus que ele conseguiu e o exército deles tinha 10 mil homens. Era 7 vezes menor do que o exército da Síria. E a Bíblia diz que, a história diz, que em vez de esses homens treinarem, se prepararem para a batalha, eles fizeram um jejum. E eles caíram de joelhos, eles passaram um longo período orando. E quando essa batalha aconteceu, 10 mil judeus contra 70 mil assírios, de forma sobrenatural, esses homens ganharam a batalha dos sírios. E eles retomaram Jerusalém, eles retomaram o templo, eles destruíram a estátua de Zeus que tinha sido colocada naquele lugar, eles lavaram toda aquela imundícia do templo, e exatamente 3 anos depois do templo ter sido profanado, esses homens eles purificaram o templo e eles fizeram uma festa, uma celebração de reinauguração do templo. Ela não era só uma reinauguração, mas eles disseram que aquela era uma rededicação. Isso foi mais ou menos em 22 de dezembro de 166 a.C. E esses homens fizeram ali uma festa de 8 dias. Por 8 dias eles celebraram, eles cantaram, eles adoraram, eles comeram junto, eles fizeram festa. E essa festa ficou conhecida como Hanukkah, ou Festa da Dedicação. E no texto que nós lemos de João 10, capítulo 10, versículo 22 e 23, nós vemos Jesus participando da festa da dedicação em Jerusalém. E queridos, diante dessa história, trazendo esse contexto histórico para você, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que a nossa santificação,
e a nossa dedicação ao Senhor, ela nunca deveria ser vista como um peso, mas ela deveria ser vista como motivo de festa. A festa celebrava aqui a consagração do templo. E eu quero confessar algo para você. Por muito tempo, eu olhava a minha consagração ao Senhor como um peso, como se fosse uma exigência justa de Deus pedir da minha parte. Então eu olhava para os mandamentos, querido, por muito tempo, e o sentimento que eu tinha, eu dizia para mim mesmo, olha, Jesus me salvou, Ele alcançou a minha vida, Ele transformou a minha família, Ele prospera a minha vida, Ele me propõe a vida eterna, e é justo que em contrapartida, Deus exija várias coisas de mim, e essa exigência dEle é a santificação. A exigência dEle é o cumprimento dos mandamentos. Então muitas vezes eu olhava para a santificação que Deus exigia de mim na Bíblia, e eu olhava isso como um sacrifício necessário para agradar a Deus, como um peso justo que Deus exigia de mim por abençoar tanto a minha vida. Mas Deus trabalhou isso no meu coração, e eu vejo isso hoje de uma forma completamente diferente. Eu queria que você abrisse comigo em 1 João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: porque este é o mandamento, é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos. E eu descobri, querido, que os mandamentos, eles não provam só o meu amor para com Deus, mas na verdade os mandamentos, eles provam o amor de Deus para comigo. Deus me mostrou que a santidade no casamento, a honestidade nos negócios, o amor pelo próximo, isso não promove a felicidade de Deus, mas isso promove a minha felicidade. Andar em santidade, purificar a minha vida, andar de forma reta, isso não é o que só vai deixar Deus feliz, mas isso é a forma de Deus dizer, olha, eu quero que você viva bem, eu quero que você tenha o melhor, e a santidade, a separação das trevas, a separação do pecado, da contaminação, isso promove a sua felicidade, e eu preciso celebrar isso. A minha santificação deveria sempre ser vista não como um peso, mas como um motivo de festa. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: por isso celebramos a festa. Esse texto está falando da festa dos pães asmos, que era celebrada junto com a Páscoa. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Querido, esse texto fala sobre uma festa que era celebrada por 7 dias. E a Bíblia dá uma ordem, Deus dá uma ordem para o povo judeu aqui muito interessante, que não era só que não se devia comer fermento nesses dias, mas a Bíblia diz que o fermento não deveria nem ser encontrado nas casas. A Bíblia fala que durante a festa dos pães asmos, se fermento fosse encontrado na casa de alguém, essa pessoa deveria ser morta. E o que essa festa celebrava era a redenção, era a salvação, a remissão dos pecados. E isso me leva a entender que a minha santificação, ela deve ser celebrada, querido, em pureza. O fermento representava o pecado, a contaminação, e a mensagem que Deus quer passar para mim e para você é: existe uma festa a ser celebrada, a festa da remissão dos pecados, e a santificação deve ser vista por vocês como motivo de festa. A santidade nunca deve ser vista como um peso, mas como um motivo de celebração, de festa.
Outra coisa, a festa de João capítulo 10 era chamada de festa da dedicação. Da mesma forma, a nossa dedicação ao Senhor deve ser vista sempre como um motivo de festa. Se você for no dicionário Hawaiis da língua portuguesa, você vai ler que a palavra dedicação, ela significa entrega. Alguém que é dedicado é alguém que é entregue a alguma coisa. E essa é uma palavra muito usada por nós. A gente diz que alguém é dedicado à família, a gente diz que alguém é dedicado à esposa, aos filhos, alguém é dedicado à sua vida devocional, alguém é dedicado à carreira e alguém é dedicado ao Senhor, aquilo que faz para o Senhor. Querido, eu sei que muitos de vocês aqui são dedicados. Eu sei que nós temos aqui pastores dedicados, nós temos líderes de célula dedicados. Quem aqui é líder de célula, de pequeno grupo? Eu sei que nós temos aqui muitas pessoas dedicadas a servir, a tocar, a dançar, a celebrar o Senhor. E a grande verdade é que a nossa dedicação ao Senhor, ela exige uma entrega. Ela exige o que a palavra fala, uma dedicação. Então, com certeza, nós temos aqui pessoas que são dedicadas ao Senhor, não só na sua vida devocional, em andar em santidade, em orar, em jejuar, mas pessoas que são dedicadas a fazer visita, a orar por doentes, a aconselhar, a discipular, a acompanhar pessoas, a interceder. E a grande verdade é que o nosso envolvimento ministerial, ele exige entrega e dedicação. Alguns meses atrás, o pastor Silmar Coelho esteve com a gente teve um tempo muito especial de mesa com ele. A gente vivia um momento muito específico na igreja e esse homem foi muito usado lá. E uma das coisas que ele falou que me marcou demais, ele disse o seguinte, ele falou, nós estávamos só os pastores da igreja, e ele falou, olha, na igreja você vai encontrar sempre 3 tipos de pessoas. Você vai encontrar aqueles que amam você vai encontrar aqueles que gostam de você e você vai encontrar aqueles que não gostam de você. E ele falou ali, na verdade, de todos os lados a gente sofre pressão. Ele falou porque aquele que ama você, que gosta de você, ele quer que você esteja em tudo. Ele quer que você ore, ele quer que você vá na casa dele, ele quer que você esteja na reunião, a reunião é boa se você está, a visita é boa se você está, ele não quer que ninguém ligue para um familiar dele, tem que você ligar, ele quer que você esteja, ele quer que você vá na casa dele, ele quer ele quer estar na sua casa, ele quer você. É por outro lado, aquele que não gosta de você, ele fala de você, ele contamina o coração das pessoas a seu respeito e de todo lado a gente sofre pressão. Irmão, não é mole ser pastor e ser líder. Né? Eu costumo dizer, a igreja é assim, o cara quer que o pastor jejue, o pastor precisa jejuar, mas Deus o livre se visitar a casa do irmão e dizer que está de jejum. Ele se ofende, porque ele quer que você sente com ele quer que você coma com ele. Ele quer que você tenha tempo, ele quer que você faça visita, que você gaste tempo com ele, mas ele quer que você estude, ele quer que você gaste tempo com Deus. Então, de todo lado, querido, a gente sofre uma pressão, a gente sofre exigências, não só os pastores, mas como líderes também. E muitas vezes, essa dedicação ao ministério, ela pode acabar se tornando não um motivo de festa, mas um motivo de peso. Nós temos um trabalho lá em Curitiba muito voltado para a cura de pastores e de ministérios. E queridos, quantas pessoas nós recebemos que sonharam com o ministério, que tiveram um chamado já quando eram muito novas, sonharam em pastorear, sonharam em cuidar de pessoas, mas chega um momento de estarem tão desgastadas que elas já não encontram prazer naquilo. E tudo que elas tinham prazer, o cuidar de pessoas, alcançar pessoas, acabou se tornando um peso. Você sonhou tanto com o ministério, você talvez sonhou tanto em ser um líder de célula, em cuidar de pessoas, em atender pessoas, em tocar outras vidas, se ansiava por isso, se orava para isso. Mas às vezes o ministério ele traz um desgaste tão grande para a gente, que isso acaba se tornando um peso. E eu como pastor, eu quero abrir meu coração para você,
E eu quero dizer, em primeiro lugar, para não ser mal interpretado, que eu amo o que eu faço. Quando eu deixei o meu trabalho para ir para o ministério em tempo integral, eu não tinha salário da igreja, eu não tinha promessa nenhuma, eu tinha uma promessa de Deus. E eu era executivo de uma grande empresa, eu era um executivo do Grupo RPC, que é afiliado à Globo lá no Paraná. E eu abri mão disso, eu pedi demissão do meu trabalho para estar servindo sem salário. A minha esposa, na época, tinha 3 empregos. Ela é psicóloga e trabalha com RH, ela trabalhava num emprego de manhã, à tarde, prestava consultoria para outra empresa. E a gente abriu mão de tudo isso para estar no ministério. Então, eu amo o que eu faço. E eu não trocaria o ministério por nada. Agora, apesar de amar o que eu faço, eu confesso para você que na minha vida ministerial, eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer. Você entendeu a diferença? Eu amo o que eu faço, mas eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer. E querido, algum tempo atrás, chegou o final de um ano e eu me encontrei muito desgastado. E existiam algumas coisas no ministério que me dava desespero ter que fazer, irmão. Eu falava, Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero ter que ir visitar aquela pessoa específica. E eu entrei quase num burnout, um estafamento ministerial. E foi quando Deus me deu essa palavra. E eu passei todo o meu período de férias orando. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. E eu peço a ajuda do Senhor para que eu olhe para algumas coisas que eu tenho que fazer. E isso não seja mais um peso para mim. Eu não quero mais olhar para essas coisas como um peso, mas eu quero que tudo na minha vida seja motivo de festa. Mesmo as coisas difíceis do ministério, as coisas que eu não gosto de fazer, como as que eu gosto de fazer. Agora, muitas vezes, querido, o ministério em si, e a gente encontra tanta gente no ministério assim, toda a vida ministerial, ela já traz um desafio assim em si mesma. Fácil ela não é. Mas muitas vezes a gente joga um peso sobre nós tão grande, querido, e a gente coloca um peso do ministério tão pesado sobre nós, que a gente se encontra num lugar onde não existe mais espaço para celebrar. E essa foi uma das coisas que mais Deus teve que trabalhar na minha vida. Eu venho de uma família muito simples, e eu nunca fiz uma festa de aniversário na minha vida, até pouco tempo atrás. Então a gente tinha pouco dinheiro para qualquer coisa diferente, além de se manter, se sustentar, e eu nunca tive o luxo de ter uma festa de aniversário. Agora eu casei com uma mulher que faz festa para tudo, irmão. Se você tiver 10 peixinhos no aquário, ela vai querer fazer 10 aniversários durante o ano para cada peixe daquele. Tudo para ela é motivo de festa. E como Deus trabalhou comigo através da vida dela. E o que Deus tem mostrado, querido, o que Deus tem trazido no meu coração, e o que eu quero compartilhar com você através dessa mensagem, é uma coisa muito simples, mas é muito importante, é que Deus tem ministrado ao meu coração que não basta apenas eu pregar, e eu prego muito. Tem semana que eu prego 7, 8 vezes. Mas Deus tem ministrado no meu coração que não basta pregar, tem que fazer festa. Deus tem ministrado no meu coração que não basta orar, tem que fazer festa. Não basta jejuar, tem que fazer festa. Não basta discipular, tem que fazer festa. Não basta aconselhar, tem que fazer festa. Não basta cuidar de pessoas, tem que fazer festa. Cada conquista, querido, ela precisa ser celebrada. E a igreja muitas vezes tem perdido isso. A gente olha as coisas de Deus com tanta seriedade, com tanto peso, que não sobra tempo para celebrar. Mas o Antigo Testamento tem mais festas do que jejuns. O povo de Deus precisa ser um povo festeiro, um povo que comemora, que reconhece isso, que sabe celebrar a vida. Deus está falando com você aí? Queridos, eu fiquei quase 10 anos sem escrever. Quando eu não tinha chegado ainda, eu não tinha 18 anos, e uma pessoa profetizou, o pastor que me discipulava, profetizou que eu ia escrever. Em 2004, eu escrevi meu primeiro livro com 20 e poucos anos. Ele foi
Ele foi publicado em 2007. O David Keelan, na época, era um dos caras mais conhecidos do Brasil. Ele fez o prefácio para mim, um autor novo, um garoto que estava começando. Em 2008, eu lancei o meu segundo livro. E quando esse livro estava para sair, ele estava quase na gráfica já. Eu não vou entrar nos detalhes, eu tive uma visão de um anjo. Eu estava deitado no meu quarto e eu vi um anjo que falou comigo e ele me disse sobre coisas que Deus tinha para mim sobre o ministério de escrever. E eu saí todo empolgado depois daquela visão, mas um temor tão grande de errar, de tomar o caminho errado, entrou no meu coração que eu fiquei 9 anos sem escrever. Eu não conseguia nem republicar os livros que eu já tinha escrito. Eu travei, irmão. A história é longa, mas eu conto essa história no livro Valentes pela Verdade, que está ali. Eu cheguei a acreditar que eu nunca mais ia escrever. Eu achei que em algum momento eu tinha estragado o que Deus tinha para mim, e um temor tão grande no meu coração eu tinha de escrever que eu não conseguia escrever uma linha. E Deus moveu uma série de coisas, levantou profeta para falar comigo, e eu voltei a escrever, e ano passado eu lancei aquele livro chamado Valentes pela Verdade. Quando eu estava para lançar esse livro, assim, um mês antes de lançar, eu não sei se vocês conhecem aqui o profeta Amaro do Maranhão. Alguém conhece aqui, não? Esse homem é um homem simples, lá do interior do Maranhão, de um lugar que eu nem lembro o nome. Deus escolhe uns caras assim mesmo, né? Pensa uma cidadezinha que não está nem no mapa. Um homem sem estudo, mas eu conheço muito profeta. Agora esse homem é assustador. E esse homem foi na minha casa lá em Curitiba. Eu estava prestes para lançar o livro. Ele olhou para mim e para minha esposa. E ele falou, ele não sabia de nada, ele não sabia nem que eu escrevia. E ele falou assim, Deus acaba de me falar que tem uma coisa muito importante que vai acontecer nesses próximos dias. Quando ele falou isso, eu sabia que era o livro. E ele falou assim, olha, eu vou dar uma palavra de Deus para você, e ela não é uma recomendação, ela não é uma sugestão, mas ela é uma ordem de Deus. E ele falou, algo especial vai acontecer na sua vida, na sua história, e Deus quer que você faça uma festa. A primeira coisa que eu pensei na época é que o recurso estava baixo, e que eu quase não tinha dinheiro. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele falou assim, e não se preocupe porque é uma coisa simples. Ele falou, não é para você chamar muita gente. Eu lembro o termo que ele usou. Ele falou, você vai chamar só patota. Só aqueles mais próximos de você. E ele falou, você vai comprar salgadinho de festa. Você vai comprar refrigerante, você vai comprar coisa barata, mas você vai preparar uma mesa para essas pessoas. Você vai chamar essas pessoas para essa casa. E Deus está te dando uma alegria, eu sei. Eu sabia que era um livro. Ele falou, e você vai dividir a alegria com essas pessoas. E você vai fazer uma festa. Isso é uma semente espiritual. Deus quer gerar algo no seu coração. E querido, eu tomei aquilo como verdade. Eu e minha esposa fizemos um grupo no WhatsApp. O grupo tem até hoje no meu celular. É o grupo Patota. Então eu chamei só os meus discípulos diretos e os amigos mais chegados. Deu 25 pessoas. E queridos, nós preparamos uma mesa. E eu contei a história de quantos anos eu fiquei sem escrever as pessoas. E nós fizemos festa. E a gente comeu junto. E a gente deu risada. E eu falei que eu queria que eles fossem os primeiros a receber a festa. E a receber aquele livro. E eu entendo que nós preparamos naquele dia uma mesa profética. Para celebrar a alegria com aquelas pessoas. Nós oramos, nós dividimos a alegria, nós rimos e nós celebramos. Então eu quero te dizer que não basta apenas, querido, se dedicar ao Senhor. Essa dedicação, ela precisa ser uma festa. E eu quero que você repita uma coisa comigo agora. E aqui a gente entra na parte profética dessa mensagem. Repita assim comigo. Nesse ano, eu vou celebrar mais do que nunca. E isso eu quero dizer de forma profética para você em nome de Jesus. Eu não seria leviano de trazer essa mensagem aqui por nada.
eu não seria leviano de trazer isso sem sentir uma direção de Deus. Eu quero dizer para você, se prepare, porque você entra num ano de festa. Você vai celebrar nesse ano mais do que nunca. Você vai fazer festa, você vai comemorar. Você não vai comemorar só aquilo que você está esperando receber, mas Deus vai trazer a sua memória e você vai ver quantas coisas Deus já te deu. E se prepare, porque esse é um ano de festa. Você não vai esperar grande coisa para fazer festa. Por qualquer coisa, você vai fazer um peixe na sua casa, você vai fazer um churrasco, você vai chamar as pessoas, você vai se divertir, você vai celebrar o Senhor, porque a sua dedicação é motivo de festa. Querido, acredite no que eu estou te falando. Eu não preciso ser profeta para isso. A gente passa um momento de igreja muito parecido com o que a gente está passando. E eu sei que tem gente cansada aqui. Mas Deus, Ele quer trazer um novo vigor. Eu creio de todo o meu coração que mais do que trazer um ensino, um conhecimento, eu tenho falado isso desde ontem, existe um ambiente profético aqui e Deus quer tirar seu cansaço e Ele quer dizer para você, tenha menos peso. Eu quero que você se alegre, eu quero que você tenha alegria no Senhor, eu quero que você faça festa, se prepara, porque esse ano de 2019 não é um ano de tristeza, de peso, de carga, de desafio sim, mas de festa, de alegria. Você recebe essa palavra? O texto diz, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Querido, nada está na Bíblia por acaso. Deus fez questão de deixar registrado nas Escrituras que era um tempo de festa, mas era inverno. Talvez isso não se aplique muito ao contexto de vocês. Eu até perguntei para o pastor o que é o inverno de vocês. Ele falou 18 graus. O meu inverno lá é 3 graus, 0 grau, menos 1 grau. E com menos 1 grau, irmão, você não tem vontade de sair de casa. E eu quero dizer para você que nós devemos celebrar mesmo durante os invernos da vida. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eu não preciso ser profeta. Estou falando com você. Eu não preciso ser profeta para saber que esse ano foi um ano, no mínimo, muito desafiador para muitos de vocês. Foi um ano de desafios financeiros. Foi um ano de desafios familiares. Foi um ano de muita barreira para ser quebrada. Mas nós precisamos celebrar, querido, e aprender a celebrar mesmo durante os invernos da vida. Eu quero que você abra comigo em Abacuque, capítulo 3. É um texto muito conhecido. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A gente precisa entender que o contexto que esse povo vivia era um contexto onde não havia indústria, não havia fábricas. O que trazia provisão, o sustento era o quê? A agricultura, os animais. E esse homem diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Queridos, uma das coisas que mais mexeu no meu coração quando Deus me levou a escrever essa mensagem, pensar em vários contextos, a Bíblia fala que quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele sabia que ele ia morrer.
Ele chega para os seus discípulos e ele fala, olha, eu vou ser entregue na mão de bandidos, eu não vou mais estar no meio de vocês. Ele sabia que ele estava na sua última noite como homem junto dos seus discípulos. Agora eu olhei para isso e Deus me levou a olhar para esse texto como eu nunca tinha olhado. Irmão, se você soubesse que a sua última noite vivo, junto das pessoas que você ama, o que você ia fazer dessa noite? Talvez você quisesse dizer um discurso, talvez você quisesse abraçar e falar o que ama. Agora toca o meu coração pensar em quem era Jesus, enquanto esse homem tocou o mundo. Mas quando ele chega na sua última noite como homem, ele não quis juntar uma multidão, ele não quis dar um último sermão para ficar registrado nas Escrituras. Sabe o que Jesus escolhe fazer na sua última noite como homem? Ele escolhe preparar uma mesa e sentar com seus discípulos e celebrar a Páscoa. Prestes a morrer, a ser entregue, esse homem, ele senta na mesa para fazer festa com seus melhores amigos, antes de entregar seu espírito. Quando a gente olha para a história, Judas Macabeu, depois de rededicar o templo e fazer a festa da dedicação, 5 anos depois ele foi morto. Mas durante esses 5 anos, sempre a festa da dedicação foi celebrada. Enquanto esse homem teve vida, ele celebrou. E querido, eu creio que essa é uma mensagem profética para você. Eu creio que Deus quer tirar um peso de você. Eu creio que não só Deus vai te abençoar, e eu creio sim, eu quero liberar isso. É um tempo novo, é uma nova estação sobre vocês. É um tempo de bênção, de recurso, de prosperidade, de sobrenatural de Deus. Mas não só isso, eu creio que Deus ele quer virar uma chave no seu coração e Ele quer fazer com que você transforme aquilo que você via como um peso, você vai ver como festa. Em vez de reclamar, sentir peso, você vai celebrar o que você tem. Em vez de você olhar para aquilo que você não tem, você vai juntar seus amigos e você vai fazer festa por aquilo que você tem. Querido, eu creio que essa é uma palavra de Deus e basta a terra do seu coração ser fértil. Essa palavra é para você. Então você vai, durante esse ano, querido, você vai fazer festa por qualquer coisa. Você vai juntar seus amigos na sua casa. Você vai juntar a sua célula. Você vai comemorar. Você vai celebrar. Você vai fazer festa. Você recebe isso em nome de Jesus? João 10,10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso significa que a gente não vai ter prova, não vai ter luta, não. Mas o Salmo, capítulo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como eu disse aqui, existem várias formas de uma mensagem ser preparada. Eu não acredito que você precisa de uma revelação para Deus para preparar todas as mensagens da sua vida. Mas quando existe um ambiente profético, querido, coisas são seladas. Existe algo que o homem não pode gerar, eu não posso escolher. Eu tenho um temor tão grande, só preguei essa mensagem 3 vezes na minha vida. Eu tenho um temor tão grande de pregar ela, porque eu não olho para ela só como uma mensagem. Eu creio que ela é algo profético. Isso é para você. E eu acredito que quando nós temos momentos proféticos assim, Deus sela coisas. Coisas são liberadas no mundo espiritual. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ajuda dos músicos aqui. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero fazer Vocês podem me ajudar, se puderem já começar a liberar alguma coisa. Eu quero fazer um chamado muito específico de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amanhã a gente vai continuar ministrando algo ainda complementando isso.
Mas eu acredito que existem pessoas que estão cansadas. Talvez a frase para resumir, esse ano para você foi um ano cansativo, de luta, de tantos desafios. E você se sente nesse momento cansado, desgastado, desencorajado. E eu acredito que existe um ambiente espiritual de renovo, de restauração aqui. E você pode aí do seu lugar falar: Deus, essa palavra é para mim, eu creio nela. E a minha fé vai ativar isso. Meu coração vai ser um solo fértil para essa palavra. E essa palavra é minha. Um ciclo se encerra, começa um tempo novo, um ano novo. E durante esse ano eu vou celebrar, eu vou fazer festa. Mas eu quero que o Senhor me renove. Eu quero que as minhas forças sejam renovadas. Eu quero que a minha alegria, que a alegria da minha casa seja renovada. E se você se sente desgastado, assim, você se sente cansado, e você entende que essa palavra é para você quer isso na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente, que eu quero orar com você. Eu vou pedir para os pastores me ajudarem. Nós queremos abraçar você, liberar uma palavra sobre a sua vida. Né? Quem vai me ajudar a orar? Talvez você tenha uma palavra profética para liberar para essas pessoas. E o que eu quero que você faça aqui é que você rasgue seu coração para Deus. Fala do seu cansaço. Fala: Deus, eu recebo isso. Eu quero esse tempo de festa. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero deixar de entrar nesse ciclo novo. Eu acredito que Deus está trazendo algo para essa igreja. Se você faz parte, Deus te escolheu, você está aqui, existe um ambiente profético, algo para ser liberado sobre a sua vida. Algo para ser liberado sobre a sua vida. Deus escolheu esse tempo para você. Coloca a sua vida diante de Deus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu Espírito. E nós tomamos posse desse renovo nessa noite. A Tua palavra fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias. Eu declaro um renovo. Que o Senhor restaure o cansado, que o Senhor traga aqui uma nova alegria, uma nova disposição, um novo vigor, Pai. Que nós possamos, Senhor, abraçar essa palavra de um tempo de celebração, de alegria, de festa, de comemoração, de trabalho, sim, mas de renovo no Senhor. Nos renova nessa noite, Espírito Santo. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar.
do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Oh, declare isso nessa noite. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força.